Desde a explosão da primeira bomba atômica, o número de avistamentos de OVNIs aumentou drasticamente. A questão é, nossas ameaças aos ETs também aumentaram? Eu disse para o meu marido, caiu uma bomba em Nova York. Muitos OVNIs são vistos perto de laboratórios onde pesquisas secretas são realizadas. A pergunta não é se vão fazer, já fizeram várias vezes. Dizem até que estão encobrindo o fato de OVNIs serem derrubados em laboratórios nacionais em Brookhaven e Lawrence Livermore. Na verdade, uma pessoa viu raios laser saindo de Livermore. A gente descobriu um vídeo muito chocante. Muito bem, vamos lá. Que mostraria um pedaço de um OVNI em chamas. Vemos a primeira evidência em toda a história americana de um OVNI que caiu. Nós disparamos o primeiro tiro. Verão dois caras, um levando um corpo num saco. E estamos sendo vigiados por uma espaçonave? Que seja balões, aviões teleguiados, naves experimentais, tudo bem. Eu só quero saber o que eles são. Este é o caso 92202, Vigilância Espacial. Caçadores de OVNIs. Estamos com imagens inacreditáveis feitas por uma pessoa que filmava no litoral sul de Connecticut, do outro lado de Long Island. E ele filmou luzes muito estranhas sobre Long Island. Isso lembra o OVNI que teria caído em 1992 em South Haven Park. Supostamente o Laboratório Nacional Brookhaven estava envolvido. Essa queda de 1992 sobre uma região de Long Island ocorreu a apenas 8 quilômetros do Laboratório Nacional Brookhaven. Isso é importante porque há muito se suspeita que pesquisas sobre energia atraíam a atenção dos alienígenas. O Laboratório Nacional Brookhaven é um centro avançado de pesquisas científicas. Veja o que acontece no Laboratório Nacional de Brookhaven em termos de colisores atômicos. E criaram o primeiro reator nuclear em tempo de paz. Há 21 laboratórios nacionais nos Estados Unidos e os líderes em pesquisa energética são o de Lawrence Livermore e Brookhaven. As principais inovações em partículas, lasers, fusão e energia direcionada devem surgir de um desses centros. Quando explodimos a bomba, foi quase como um alarme. Foram enormes explosões nucleares. Outro planeta devia estar prestando atenção e eu vi os sinais. Pense na atividade que ocorreu depois que as bombas foram lançadas na Segunda Guerra. Agora eles estão aqui para ficar vigiando para não fazermos isso de novo. Desde que a pesquisa nuclear começou nos anos 40, houve relatos de OVNIs. De Hanford, em Washington, a White Sands, no Novo México, a área de testes em Nevada. Não é coincidência que avistamentos de OVNIs pareçam coincidir com avanços armamentistas. Mas o que os OVNIs estão fazendo perto desses centros avançados de pesquisa? Acho que é hora de nós tomarmos a iniciativa e tentar vigiá-los em vez de esperar que eles nos vigiem. O Laboratório Nacional de Brookhaven é pioneiro mundial em pesquisa energética há mais de 60 anos. Foi o primeiro centro a criar um reator nuclear em tempo de paz e promoveu, durante anos, o uso da energia atômica. 6 prêmios Nobel vieram trabalhar em Brookhaven. Um dos maiores aceleradores de partículas do mundo foi construído aqui. O trabalho feito aqui está muito adiante do que entendemos por ciência. Se civilizações extraterrestres quisessem saber como podemos ameaçar galáxias distantes, poderiam vigiar o centro Brookhaven. Não sou ufólogo nem especialista em aeronáutica. Apenas presto atenção nos objetos que aparecem de noite sobre Long Island, pelos quais ninguém mais parece se interessar. Oi, tudo bem? Sou Bem-vindo. Pat, muito prazer. Após ver estranhas luzes no céu de Long Island, foi aí que o Mark decidiu começar a filmá-las regularmente. Ele documenta todo o seu trabalho assinalando os locais em mapas, registrando o seu posicionamento geográfico e tomando notas para entender o que são essas luzes.
No começo apareciam na região da Baía de Smithtown, perto do Parque Estadual Sunken Meadows. Pareciam estacionárias durante longos períodos, às vezes mudavam de posição, permaneciam quase imóveis durante horas. Essas luzes não piscam, são contínuas, parecem pequenos sóis constantemente acesos. Parece uma dança quando começam a se mover. Elas se sobrepõem, mudam de lugar. E quais são as suas melhores imagens até agora? Nas ilhas Norwalk, algumas luzes pairavam tão baixo no horizonte que pareciam surgir e avançar por trás das ilhas. Conseguiu distinguir uma forma composta por essas luzes? Com binóculos deu para ver que parecia uma aeronave em forma de losango com duas luzes na frente. As luzes que Mark descreve correspondem à nave da operação de vigilância. Seguem o padrão fixo, pairam no mesmo lugar e não têm pressa para ir embora. Precisamos de mais informações sobre esses objetos voadores para saber se estão vigiando o laboratório Brookhaven. Por que você sai tanto para ver as luzes? Que sejam balões, aviões teleguiados, naves experimentais, tudo bem. Eu só quero saber o que eles são. Assim como Mark, quero saber o que são essas luzes. Podem não piscar como as luzes de um avião convencional, mas há muitos aeroportos em Long Island. E quero ver se existe uma correlação. Terence Masson é analista de vídeo e especialista em descobrir a verdade por trás das imagens. A maioria dos vídeos de OVNI são breves e apressados. Mas o de Mark é diferente. São horas de imagens, acompanhadas de dados detalhados. Ele registrou os locais onde filmou com muitos detalhes e tomou notas muito boas. Eu acho que é uma testemunha confiável, mesmo. Parece que filmou um número muito grande dessas luzes. O que é consistente durante toda a filmagem é que são luzes quase estacionárias, muito lentas. O curioso é que quando nós voltamos à imagem em velocidade muito superior, percebemos que as luzes dançam e voam em padrões repetidos, uma atrás das outras. É realmente muito estranho. A primeira coisa que eu faço quando vejo essas imagens é tentar estabelecer linhas de visão. Onde está pouco, continua descendo e tem mais duas no campo de visão. Você consegue observar? Seguindo o mesmo padrão. Esse último trecho do vídeo não corresponde às características de voo dos aviões comerciais. Vejam essa linha de visão em especial. Ele está na região de Norwalk, filmando toda a costa. Como podem ver, não tem aeroportos. Observem, eles não têm as características que usamos para reconhecer os objetos das outras imagens. Então, continuam não identificados. O vídeo de Mark mostra que a nave aparecia a 40 quilômetros do Laboratório Nacional Brookhaven, voando em padrões recorrentes que sugerem um procedimento de vigilância. Dada a longa história de Brookhaven como líder em pesquisa energética de ponta, igualmente longa de presenças de OVNIs, era de se esperar relatos de incidentes e contatos. E temos um sobre uma queda muito comentada perto do laboratório de Brookhaven em novembro de 1992. Sou Denise Kazowski e na noite de 24 de novembro de 1992, vimos uma luz misteriosa iluminar todo o céu. Eram umas 7 horas da noite e, como era novembro, já tinha escurecido. E, de repente, o céu ficou muito mais claro do que o normal. Depois notamos que as luzes das casas da região apagaram. Havia umas pessoas na frente e pareciam apontar na direção de South Haven Park. Durante quanto tempo o céu ficou claro?
Acho que durante uns 10 segundos. Foi um clarão, o bastante para dizer: o que é isso? Eu disse para o meu marido: caiu uma bomba em Nova York. Desde aquela noite ouvimos muitas histórias sobre o que aconteceu em Salt Haven Park e ao redor daquela área. Estamos com Denise Gazovski, uma testemunha que viu um enorme clarão no céu em 24 de novembro de 1992. Foi a mesma noite em que um OVNI supostamente caiu em Salt Haven County Park, a apenas 8 quilômetros do Laboratório Nacional Brookhaven. Nós ficamos sem luz e aquelas outras quadras também ficaram. Mas quando ligaram para a companhia elétrica, disseram que não houve nenhum problema de energia na região naquela área. Mas vocês ficaram sem energia. Sim. Então acha que a companhia elétrica não disse a verdade? Exato. O tempo todo parecia que estavam tentando esconder alguma coisa do público. Foi muito bom falar com a Denise, porque ela deixou tudo mais claro para mim. Alguma coisa estranha aconteceu no parque. Luzes no céu, acabou a energia no bairro. Foi na mesma noite em que o OVNI teria caído. E enfim, temos informações reais de que algo muito estranho aconteceu naquela noite e que houve um incidente no parque. Eles podem nos dar até 10 explicações diferentes, mas não conseguem explicar aquela luz. Segundo Denise e outras testemunhas, algo emitiu um grande clarão em 1992. Alguns acham que era um OVNI, talvez vigiando o Laboratório Nacional Brookhaven, que foi derrubado, espalhando escombros sobre Salt Haven County Park. Embora o parque tenha sido fechado depois, talvez ainda possamos encontrar alguma evidência. Então foi aqui que aconteceu? Foi aqui que aconteceu. Nós estamos no campo de escombros. Steve Ivarone e Tony West há muito pesquisam OVNIs em Long Island. Com outros membros da LUFON, investigaram a queda de 1992. Se há pessoas que podem explicar o caso, são Steve e Tony. Testemunhas disseram que viram algo caindo do céu e que tinha formato cilíndrico. Girava e mudava de azul para branco e verde. Ao sobrevoar o parque, virou para a direita e se despedaçou sobre esse lugar. Bom, é isso que a gente tem até agora. O vídeo do Mark com uma nave, talvez de vigilância, vindo do sudeste. Nessa mesma região, temos a Denise Gazovski, que diz ter visto um clarão forte no céu em novembro de 1992. Agora temos outros relatos de que naquela noite uma nave se descontrolou e explodiu. Escombros caíram sobre todo o parque. Será que esse OVNI pode ser o mesmo que o Mark filmou? Quem é que geralmente socorre quando há um acidente por aqui? O corpo de bombeiros de Hagerman foram os primeiros a chegar e apagar o fogo. Então, a polícia de Suffolk chegou e fechou o parque. Deixaram os bombeiros do laboratório Brookhaven entrar no parque. Foram os únicos que puderam entrar. O corpo de bombeiros ficou fora do perímetro. Por quê? A polícia de Suffolk os impediu. Cerca de 40 minutos depois, homens de macacão preto chegaram para a polícia e disseram para deixar o local imediatamente. Essa é uma grande reviravolta na história do que aconteceu naquela noite. Não há motivo para os bombeiros do laboratório Brookhaven terem obtido acesso especial ao local da queda, mas é o que dizem testemunhas. Segundo as testemunhas, os escombros foram levados de caminhão e pareciam caminhões militares, cobertos com um tipo de lona militar. E num terreno tão grande, quanto tempo demorou para retirar os escombros? Demoraram 2 dias. No final do segundo dia, eles precisaram ampliar a estrada para que os caminhões pudessem entrar e depois sair. Quer dizer, então, que trouxeram equipes para ampliar a estrada? Só soubemos disso quando voltamos e vimos que havia sido ampliado. Esse caso tem mais de 16 anos e seria bom falar com outras testemunhas. Temos o ampliamento da estrada, o comportamento estranho de algumas autoridades e uma companhia elétrica que negou a queda de energia. Será que seria uma conspiração bem executada ou apenas coincidência? Precisamos continuar investigando. Na verdade, um bombeiro filmou toda essa atividade. 1 semana e meia depois,
Ele deixou a fita na nossa caixa postal. Não revelou sua identidade, mas achou que nós precisávamos saber. Certo, então vamos ver esse vídeo. Venham comigo. Quem tá com o DVD? Steve. Aqui. Vai explicando, Steve. Vamos lá. Estão vendo esses escombros? Estou. Pegando fogo aqui? Exato. Como estão vendo, o cinegrafista deu um zoom. Daqui a pouco vocês vão ver dois caras. Um trazendo um corpo num saco. E depois começam a apoiar algo contra a árvore. É uma coisa muito intrigante. Nós vemos homens realizando atividades envolvendo mantas especiais que são usadas para cobrir corpos. Se foi realmente um acidente, então pode ser que eles estejam usando para cobrir as vítimas. Se o vídeo for autêntico, teremos a primeira evidência registrada em toda a história americana de um OVNI que caiu. O vídeo com o suposto acidente de um OVNI foi colocado anonimamente na caixa postal dos investigadores. Não sabemos se está muito diferente do original. E sem mais informações, não dá para saber se é uma farsa ou não. Para saber a verdade, vamos falar com os bombeiros para ouvir a versão deles. Em novembro de 1992, nós recebemos um aviso de que havia fumaça na área. Talvez um incêndio. Bom, o que temos é que o chefe do serviço de ambulância, Greg McGillan Jr., estava de plantão em 24 de novembro de 92. Se realmente tivesse havido algum tipo de incidente envolvendo materiais nucleares, quem teria atendido? Em 92, teria sido a unidade de emergência de Suffolk County, ou o laboratório de Brookhaven. E por que Brookhaven responderia a um acidente nuclear ou cuidaria da descontaminação? O laboratório de Brookhaven tinha um pequeno reator que usaram muitos anos para testes. E seu corpo de bombeiros foi treinado especificamente para atender emergências nucleares desse tipo. Precisamos ir à origem desse caso, ou seja, ao Laboratório Nacional Brookhaven. Conseguimos acesso especial ao laboratório e vamos entrevistar um de seus principais cientistas. Brookhaven é um laboratório nacional do Departamento de Pesquisas Científicas e Energéticas em tempo de paz. Todd Satogata é físico de partículas e líder do grupo de operações do acelerador de partículas do Departamento de Colisão e Aceleração em Brookhaven. Estamos investigando algumas atividades que ocorreram nesta região de Long Island. Nossa hipótese é que os OVNIs são, de algum modo, atraídos para locais com energia nuclear para nos vigiar. Queríamos saber, o que você pensa disso? Eu trabalho em Brookhaven há muito tempo e nunca vi nada parecido, mas sou um cientista e trabalho com dados. Temos vários aceleradores de partículas no centro. O mais novo é o colisor relativista de íons. Estamos na sala de controle agora. O que estamos estudando com esse colisor são partículas que compõem o núcleo atômico e as forças entre elas para entender a matéria subjacente. Os colisores de partículas aceleram os átomos até quase a velocidade da luz e depois os fazem colidir. Essas colisões liberam bilhões de partículas subatômicas que os cientistas estudam com o fim de desvendar alguns dos mistérios do universo. A energia que é liberada pelo colisor poderia, de alguma maneira, ser detectada na órbita da Terra? A maioria das partículas, na verdade, se desintegram muito rapidamente, mas algumas partículas produzidas percorrem longas distâncias. Os colisores podem parecer um pouco mais brilhantes do que os planetas. Então, os experimentos que fazem aqui estão, de fato, emitindo um tipo de sinal. Se for possível detectar esse tipo de coisa, sim, então pode ser. O acelerador de partículas de Brookhaven produz tanta energia e é capaz de liberar tantas partículas que a operação poderia ser detectada no espaço por um equipamento de detecção especialmente sensível.
Então talvez a operação seja um sinal para que os alienígenas se aproximem para ver. Ficou sabendo de alguma coisa sobre um incidente que ocorreu a 8 quilômetros daqui, em 1992? Talvez um incêndio ou coisa parecida? Falem com o capitão do nosso corpo de bombeiros. Ele fazia parte da equipe responsável. Ele estava de plantão no dia e sabe muito mais do que eu. Segundo testemunhas, o corpo de bombeiros do laboratório Brookhaven foi o único que pôde entrar no parque. Vamos falar com essa equipe para confirmar ou descartar esse relato. Não aconteceu nada disso, para ser franco. Tem o registro do dia 24 aqui, nós não recebemos nenhum chamado, nenhuma ocorrência. E os carros de bombeiro do Laboratório Nacional Brookhaven não saíram daqui naquela noite, por nenhum motivo. Chuck LaSala é o chefe do Corpo de Bombeiros do Laboratório Nacional Brookhaven. Está aqui há 33 anos, então sabe o que aconteceu em novembro de 92. Pelo que eu estou vendo aqui, o livro de registros não menciona nenhum acidente, nem mesmo um incêndio. Então, não houve um incêndio no parque naquela noite? Estaria aqui no registro? Olha, eu não sei de incêndio nenhum em South Haven Park. Eu digo mais uma vez, nós não participamos de nenhuma operação de espécie alguma em South Haven Park naquela noite. Se estivesse envolvido em algum tipo de operação ligada à segurança nacional, isso poderia ser algo retirado do livro de registros ou algo que você não poderia falar a respeito? Bom, eu tenho que dizer que sim. Mas eu não mentiria dizendo que continuaria um segredo. Depois de 17 anos no departamento, quem conhece bombeiros sabe bem que nós gostamos de contar vantagem. Acha que isso nunca vazaria em 17 anos? Ah, deve ser um grande segredo. Se houve um incêndio em South Haven Park há 16 anos, e se fôssemos ao local, o que acha que deveríamos procurar? Bom, 16 ou 17 anos é muito tempo. E lembre-se que houve outros incêndios lá nesse mesmo período. Então, áreas chamuscadas não indicam por si só que houve um acidente lá. Talvez no alto das árvores, mas, como disse, 16 ou 17 anos é muito tempo. O Chuck LaSala disse que os bombeiros do laboratório não foram chamados por causa de um acidente em South Haven County Park. Precisamos voltar ao local e ver se há evidências de um acidente. E para isso, precisamos de um arqueólogo forense. E chamamos o especialista Garth Baldwin. Eu estou aqui hoje para examinar a terra, a vegetação, indicadores ambientais que possam revelar o que aconteceu neste lugar. Parece que havia uma estrada ou alguma coisa assim. De remoção precisou ampliar a estrada de terra para que os caminhões pudessem sair e entrar no parque. Procuramos sinais dessa estrada. O interessante é que de cada lado dessa faixa na floresta há carvalhos com 5 a 12 metros de altura. Mas no meio da faixa há árvores mais baixas, com 2 metros de altura. Isso merece mesmo uma olhada. O que acha que causou esta clareira no meio de uma floresta tão densa? Claramente alguma coisa limpou esta parte da floresta. E não foi um incêndio, não poderia ser porque haveria tocos de árvore e não há nenhum. Pode ser a estrada. Eu vejo marcas no topo daquela árvore. Ela estava viva quando se quebrou, foi cortada e está crescendo de novo. Garth disse duas coisas muito interessantes. Uma é que o estado do topo de algumas árvores sugere que foram cortadas, derrubadas. E isso pode indicar que um objeto caiu sobre elas. Se caíram estilhaços, atingiram algumas árvores e não outras. Exato. Como vimos, algumas estão rachadas, alguns ramos estão quebrados. Aquela parte foi derrubada e está voltando a crescer. E ele examinou a compactação da estrada daqui até ali e sabe o que diz? Que pode corresponder a um caminhão do exército retirando escombros pela estrada ao longo de 2 dias. Não é impossível, na verdade pode ter acontecido. O que acham do que encontramos em Long Island? Olha, eu reconheço que eu fiquei muito impressionado com o vídeo do Mark. Quer dizer, não há como explicar facilmente o que ele filmou. São imagens muito estranhas, mas estão ligadas ao acidente e aos avistamentos. Infelizmente, acho que não dá para fazer uma ligação direta com o acidente. O que acharam de
Brookhaven. Eu examinei o registro e parece bem confiável. Se quiseram esconder algo, fizeram um bom trabalho. A gente tem que levar em consideração as pessoas que viram veículos do laboratório Brookhaven indo ao local do acidente. É mesmo? Isso é uma coisa que eu não sei como explicar. Pessoal, estamos congelando aqui. Vamos para a costa oeste, onde está mais quente, e ver outro vídeo de OVNIs no Lawrence Livermore, um laboratório que também faz a pesquisa energética, mas dessa vez em armamentos. Lasers. Isso, lasers de alta energia. Vamos conhecer as atividades de OVNIs em Lawrence Livermore. Eu não vejo a hora. Vamos lá! Após examinar imagem, testemunhos e evidências de OVNIs no Laboratório Nacional Brookhaven, em Long Island, vamos para os montes Altamont, em busca de sinais de que espaçonaves vigiam o principal centro de pesquisas em armas da América do Norte, o Laboratório Nacional Lawrence Livermore. Trabalhei aqui durante 17 anos, lecionei física em Nebraska, Omaha e vim para cá. Trabalhei com divisão, estudei a física dos efeitos das armas nucleares. Jack Kasher foi professor de física na Universidade do Nebraska, em Omaha, e passou 18 anos trabalhando com lasers de micro-ondas no Laboratório Nacional Lawrence Livermore. A pesquisa que você fazia na época era sigilosa? Sim, era altamente sigilosa. Eu vi com o passar do tempo que a segurança aumentou. Qual era a porcentagem entre pesquisa pura e pesquisa em armas do Departamento de Defesa? Na maior parte do tempo era 50%. Havia astrofísica, geologia, etc., que representavam metade. O resto era voltado para a defesa. A pesquisa de armas tornou-se prioridade. Estudaram lasers de raio-x movidos à energia nuclear que foram a base do programa de defesa Star Wars. E se Livermore concentrava tanta pesquisa com armas, pode ter sido vigiado por naves alienígenas. Segundo uma teoria, quando a humanidade começou a desenvolver energia e armas nucleares, extraterrestres começaram a vigiar os centros onde isso ocorria. É verdade. Na Rússia, por exemplo, um disco de quase 300 metros de diâmetro pairou sobre um depósito de mísseis durante 4 horas. E um OVNI foi visto na base de Malmstrom. Realmente a pergunta não é se vão fazer, já fizeram várias vezes. Sabe se o laboratório Lawrence Livermore é capaz de emitir sinais detectáveis a partir do espaço? Eles fizeram alguns experimentos com fusão e outros que seriam bem capazes de atraí-los. Jack, eu estou muito curioso para saber sobre a eficácia das armas a laser. Certamente são capazes de derrubar um míssil, muito embora eu não saiba a capacidade de defesa de um OVNI, acho que tentaríamos abatê-lo se achássemos que era algum tipo de ameaça. E os extraterrestres, eles achariam os lasers uma ameaça? Acho que, já que estamos especulando sobre isso, certamente. Se o Centro de Pesquisas de Brookhaven tiver de alguma forma derrubado um OVNI, então o laboratório Lawrence Livermore, cuja missão é defender a segurança nacional, estaria ainda mais interessado em ter as armas capazes de derrubar um OVNI. Vamos encontrar um investigador que pode ter mais informações sobre o que aconteceu em Livermore. Uma espécie de objeto se precipitou pelo céu sobre a área da Bahia. Segundo relatórios, ele corrigiu a rota no litoral antes de entrar no território e de explodir. Olaf Phillips foi um dos primeiros investigadores a relatar a suposta queda de um OVNI em agosto de 1998 em Livermore, Califórnia. Na verdade, uma pessoa viu raios laser saindo de Livermore. Na noite de 6 de agosto de 1998, testemunhas na área da Bahia viram uma aeronave fazer mudanças abruptas de direção. Então não podia ser um meteorito. Horas depois do avistamento, algo muito estranho aconteceu num depósito de pneus a 10 quilômetros da área de testes de Livermore.
E por acaso alguém se deu ao trabalho de vir investigar o possível local da queda nos dias seguintes ao avistamento? Todos, inclusive eu, queríamos vir aqui, mas infelizmente aconteceu um incêndio num depósito de pneus. E a área toda ficou totalmente contaminada. O incêndio aconteceu a que distância do local? Acho que menos de 400 metros. O depósito queimou durante 2 anos e só foi limpo depois de 5 anos. Àquela altura, todos os possíveis vestígios da queda do OVNI já haviam sido eliminados. Não é muito difícil queimar grama. Não. No entanto, é preciso muito esforço para queimar um enorme depósito de pneus. Isso tem me incomodado muito nos últimos 10 anos. É um pesadelo para o investigador, porque todos os vestígios sumiram. Foi um disfarce perfeito. Não sei se a intenção era ser um disfarce, mas certamente acabou sendo. Nos laboratórios nacionais Brookhaven e Lawrence Livermore, há sinais aparentes de quedas de OVNIs que ocorreram perto de lugares onde pesquisas energéticas eram realizadas. Isso pode sugerir que os OVNIs viam esses centros como uma ameaça e que por isso fizeram uma operação de vigilância. O mais intrigante é que as 2 quedas parecem ter sido encobertas. No South Haven Park, vimos como agentes federais chegaram e suprimiram evidências de escombros de um OVNI. Aqui em Livermore, um estranho incêndio de pneus pode ter apagado qualquer evidência da queda de um OVNI. Perto de Long Island, o vídeo do Mark consegue provar que OVNIs faziam voos de vigilância em Brookhaven. Agora precisamos de um vídeo que indique vigilância perto do laboratório Livermore. E eu acho que conseguimos. Oi, Al, tudo bem? Tudo. Al Murphy é um dos principais analistas de vídeo em toda a Califórnia. De fato, ele trabalhou em projetos de ponta em Lockheed, pesquisas sigilosas, e se especializou em analisar o que acontece nos vídeos, como o movimento pode ser determinado. Esse vídeo foi filmado por um homem chamado Pablo, que não quer ser identificado. Disse que estava a 30 quilômetros do laboratório Lawrence Livermore. A primeira coisa que notamos é que parece ter sido filmado com visão noturna. Vemos um objeto bem no alto, muito distante. Parece que se move muito rápido. É uma sequência de luzes. A geometria das luzes e o movimento é diferente, uma em relação às outras. Olhando de perto, vemos estrelas atrás das luzes, o que indica que é uma formação e não uma única nave. Mas uma formação do quê? Uma formação de alguma coisa que não sabemos o que é. Helicópteros, talvez? Acho que não pode ser helicópteros. Olha, eu acho que fazer manobras assim, voar informações fechadas sobre espaço aéreo civil, realmente é uma coisa que não faz nenhum sentido para mim. Depois de ver as imagens e dessa discussão, você acha que essas luzes são convencionais? Acho que não são nada convencionais voando informação fechada à noite. O que a gente precisa é considerar a possibilidade de que seja um OVNI interessado no que acontece no laboratório Livermore. É hora de descobrir o que aconteceu em Livermore e o que acontece agora. Estamos empolgados com a possibilidade de que OVNIs estejam vigiando o laboratório Livermore e vamos usar um caminhão FLIR, nosso veículo de vigilância avançada, com todos os tipos de câmeras e aparelhos de imagens para passar a noite aqui. Podemos descobrir nosso próprio OVNI. Oi, entrem. Essa câmera capta comprimentos de onda maiores que os visíveis. Estamos com Roy Malberg, da Corporação FLIR, uma das pioneiras em tecnologia de imagens térmicas. Vamos passar a noite vigiando o céu para descobrir o que está voando sobre Livermore. Quer dizer então que não estamos vendo luzes, não são faróis traseiros ou dianteiros? É correto.
O olho humano pode registrar apenas uma fração da luz do espectro eletromagnético, aproximadamente de 400 a 700 nanômetros. Câmeras de visão noturna como a de Pablo dobram o alcance. Mas esta câmera FLIR aumenta 1000 vezes o alcance. Se extraterrestres estiverem operando fora do nosso espectro visual, como algumas pessoas teorizaram, isto vai ser eficaz em nossa busca por veículos aéreos sobre o laboratório Lawrence Livermore? Esta câmera detectará tudo que emitir um sinal térmico. Com este instrumento, posso avistar um avião que está se aproximando a 50 quilômetros de distância. Se uma espaçonave estivesse vigiando esse laboratório e gerasse o menor sinal térmico, Lawrence Livermore teria a tecnologia para detectá-la rapidamente e provavelmente teria a arma certa para destruí-la. Vamos ver tráfego aéreo regular, chegando e saindo do aeroporto de Oakland. E se continuarmos, vamos ver o próximo avião chegando. E aí está ele. É apenas uma bola de calor no céu. Como pode saber que aquilo é um avião? Bom, eu vou me aproximar um pouco mais e tentar dar um zoom. Parece um cilindro, talvez um disco voador. Pode ser, mas como estou olhando para a linha de chegada, acho que é um avião se aproximando de Oakland. Então, para diferenciar entre um disco voador, uma nave extraterrestre e um avião comum, precisamos ver o padrão de voo da nave, o movimento da aeronave. É um indicador que eu usaria para chegar a uma conclusão sobre o que está havendo. Mesmo com esse sistema avançado de imagens térmicas, podemos ver como aviões convencionais podem ser confundidos com OVNIs. Mesmo assim, nada descarta a análise do vídeo do Mark perto de Brookhaven. E as imagens que o Pablo fez de formações estranhas perto de Livermore são fora do comum. As naves nesses vídeos podiam estar vigiando aqueles laboratórios. Vamos ver. Por que está fazendo isso? Vamos olhar mais de perto. Tente dar um zoom. Está indo mais rápido. Ou está mais perto. Mas é uma suposição. Também pode ser um objeto veloz à distância, não pode? Pode estar muito distante e a alta velocidade. E nesse caso, então, não seria um avião. Essa nave está se deslocando a uma velocidade suspeita. E seu padrão de voo e características de desempenho não parecem convencionais. Podemos ter encontrado alguma coisa. Um alvo entre nós e com essa velocidade teria que estar muito perto. Operar o joystick e estar no controle da câmera foi como jogar o melhor videogame sobre caçada a OVNIs. Eu controlava a câmera, tinha a sensação de que se havia alguma coisa lá, eu veria usando esse sistema. Podemos ver mais de perto. Vamos conseguir distinguir. Sim, lá está. Parece que a estrutura tem uma cauda vertical atrás. Eu não sei o que é, mas parece um jato corporativo ou então um avião particular. Se existirem OVNIs e se forem tecnologicamente avançados, sabem nossos planos muito antes de os executarmos. Um bom extraterrestre sabe como não deixar um sinal de calor. Não vimos nada e não estou surpreso, mas foi ótimo ver essa tecnologia de perto nesse estágio tão avançado. Estatisticamente falando, há milhares de avistamentos de OVNIs por ano, e alguns acabam correspondendo a um incêndio, um clarão no céu, uma queda de energia. Mas as pessoas estão só pegando essas informações e inventando uma história fantástica com as coincidências, ou é mesmo um complô? Após ver todas as evidências, não estou convencido de que OVNIs vigiam os mais importantes laboratórios de pesquisa energética. Há dezenas de milhares de avistamentos de OVNIs todos os anos nos Estados Unidos. E laboratórios como Livermore e Brookhaven estão próximos a grandes cidades. Então é natural que testemunhas achem que virão OVNIs sobre os laboratórios. Se o governo procurou as pessoas e as fez jurar segredo, elas não vão dizer coisa nenhuma. Se os registros foram apagados, não vamos encontrar nada.
Precisamos nos concentrar nos relatos de testemunhas, pessoas que filmaram OVNIs em alguns casos. A gente recebeu 2 vídeos. E nenhum especialista conseguiu explicar as naves no céu. Quando combinamos os vídeos com os relatos que ouvimos, para mim faz sentido. Extraterrestres vigiam nossos laboratórios nacionais. São 2 situações paralelas, 2 casos em que naves misteriosas caíram. E não é a queda, mas o que acontece depois que me incomoda. Algo me diz que por trás disso tudo há uma conspiração bem maior encobrindo essa vigilância extraterrestre. Os detalhes do que houve nos laboratórios Brookhaven e Lawrence Livermore não podem ser ignorados, assim como a possibilidade de que os OVNIs foram derrubados por motivos de segurança nacional. Essas naves estavam vigiando os laboratórios e chegaram perto demais. Fim da história.